E a gente tem uma mudança de quadro, né? A pandemia, ela é um marco muito grande. Eu tenho uma incidência grande de mulheres. Lombalgia, a fibromialgia está sendo mais discutida agora, está sendo mais falada. Eu vi, teve até abrir um centro aqui, foi isso. Está sendo mais falada, está sendo mais discutida. Deixa eu só pegar um ponto. Fibromialgia, o que é? Bom, a fibromialgia, ela vai se fechando um diagnóstico, né, doutor Anderson? Porque na verdade não tem um diagnóstico fechado, se eu não me engano, né? Vai por eliminação e exclusão, certo? Mas em que o paciente, ela tem vários pontos dolorosos no corpo. E ela está bem associada às características também emocionais. Né? Então, assim, aquela paciente mais depressiva. Por quê? Porque isso impacta na vida social dela, dá limitações do dia a dia, das atividades de vida diária, os impactos sociais, e aí entra naquilo que a gente estava conversando, que é justamente entender essa dor nesse complexo todo, nesse contexto. Eu perguntei, desculpa até te interromper, porque é o seguinte, há pouco tempo um amigo me falou que a mãe dele estava fazendo tratamento em Salvador. E disse que é muito dolorido, né? E eu vejo quando você me fala isso que a necessidade, né, de uma turma interdisciplinar, um grupo de médico, psicólogo, tudo para poder... Terapeuta, exatamente. Hoje não dá para a gente falar em dor se a gente não falar em trabalho em equipe. Sim. Na verdade, eu acredito que nada na minha profissão. Sim. Acredito que na sua também. A gente precisa de um trabalho em equipe, a gente precisa realmente dar as mãos para que a gente possa promover aí uma evolução, uma melhor compreensão desse todo, desse ser, que cada indivíduo, né, embora tenha, eu tenho as características da fibromialgia, tenho as características da dor desencadeada por uma hérnia de disco, enfim, por uma disfunção na patela, mas cada indivíduo ele é único. E ele traz um histórico com ele, né? Então, a gente tem as características de cada um, mas cada indivíduo, ele traz a sua história. E a gente entender isso e discutir em equipe é muito bacana. Às vezes, até com nossos próprios colegas mesmo, da mesma profissão, porque é algo que a gente está acompanhando ali, é um detalhezinho. Eu costumo dizer que a avaliação é a premissa do sucesso do tratamento. Porque é a partir daí que você tem que esmiuçar bastante, entender toda essa complexidade, para aí sim você ter condutas assertivas. E às vezes é um detalhezinho que você se passa, que você está ali com um colega, que você traz isso para o colega, e o colega de repente lhe dá aquele feeling. Você avaliou isso? Você viu isso? E aí você consegue contornar e acertar o caminho. Aí é perfeito. Aí desse público que chega para você especificamente, depois eu quero saber do doutor também, porque eu acredito que às vezes até o pessoal às vezes primeiro vai até pro médico dependendo do nível de dor, e o médico faz o caminho. E de quem chega hoje para você? Então você tá falando, né, de alguns casos, no caso de mais mulheres, né? Exatamente. Agora a gente tem uma mudança nesse período de pandemia, que é o que eu venho percebido, é que os homens também eles estão se cuidando mais, estão mais atentos a dores ou a problemas de coluna, a postura, isso tá... Pelo menos se alguém lembra, né? Pelo menos se alguém lembrar. Então vem trazendo, né? Essa é uma realidade minha, prática minha. Na minha prática, Caio, assim, como eu tenho basicamente duas formações, uma como ortopedista, então o ortopedista ele basicamente ele trabalha com dois públicos, né? O público mais idoso, que aí seriam, né, aqueles, tô falando do ponto de vista de trauma, por exemplo. Aí você teria aquelas fraturas por trauma, de baixa energia, aquela queda com da própria altura, com queda da própria altura e uma fratura, por exemplo, do colo do fêmur. Enfim, então isso basicamente também muita mulher difere um pouco. É comum? Assim, minha avó já teve. É relativamente comum. É relativamente comum. E precisa ser, assim, ter uma intervenção mais precoce possível. Eu vi até você postando um vídeo esses dias sobre a importância do chinelo de dedo, que não é aconselhado para isso. Às vezes é uma ação simples. Muito. Na verdade, poucos são os pacientes na sua idade mais velha, por exemplo, né, o senil, digamos assim, que vai ter traumas de alta energia.
Mas quando a gente divide, por exemplo, o trauma, basicamente o que a gente chama de bimodal. Então você vai pegar aquele paciente mais jovem, por exemplo, na faixa etária da gente, que vai ser acidente automobilístico, agressão, vai ser muito relacionado ao trauma, relacionado mesmo à questão da própria cinética mais energética, ou seja, com mais energia. Então seria aquele politrauma. E já o paciente idoso, aquela energia menor, que seria basicamente os acidentes domésticos. Ou às vezes uma queda da própria altura por conta de uma fratura por fragilidade mesmo óssea por conta da osteoporose. Então, basicamente, a gente, quando trabalha dentro desse perfil, a gente vai perceber muito claro isso aí. Quando a gente vai para o universo de dor, 90% dos meus pacientes são mulheres. Então, dentro do trauma, você tem aqueles pacientes que são sexo masculino, jovem, que vai ser tiro, vai ser relacionado a trauma de alta energia, né, por conta dos acidentes automobilísticos, ou por conta de agressão, ou os pacientes mais velhos, que aí seriam por conta realmente dessas fraturas aí por fragilidade, como eu disse. Quando você pega os pacientes com dor crônica, aí muda completamente o contexto. Basicamente são mulheres. Respondendo um pouco o que você falou sobre fibromialgia, e complementando um pouco o que o Mani falou, vale ressaltar que a fibromialgia não é apenas dor. Porque dor crônica no corpo, até hipotireoidismo, por exemplo, pode dar. Assim como outras condições também, pode levar à dor crônica generalizada. O que seria a dor crônica generalizada? Dor crônica em vários segmentos do corpo, membro, né? Além de ter uma dor não apenas em uma articulação. Então seria uma dor generalizada no corpo todo, ou seja, dor nos punhos, dor nas mãos. O paciente com fibromialgia, por exemplo, ele sente mais dor fora da articulação do que dor articular. Quando você vai ter um paciente com dor articular, você vai pensar até mais em características do ponto de vista reumatológico. Outras condições reumatológicas, por exemplo, como artrite reumatoide, dependendo da articulação acometida. Mas, basicamente, são mulheres, né? E, além da dor, existem outros comemorativos. Fadiga, por exemplo, é uma queixa muito comum. Cerca de 80% das mulheres que têm fibromialgia, eu falo mulheres porque é o grosso, né? Então, hoje já se sabe que tem muitos homens com fibromialgia. Eu, por exemplo, tenho alguns pacientes com fibromialgia homem, né? Mas quando a gente percebe que a gente afasta tudo, como o Mani bem exemplificou aqui, a gente afastou todas as possibilidades, e aí a gente chega a um diagnóstico que é de exclusão, a gente pode chegar realmente a uma condição e dizer que é fibromialgia. Tanto é que um dos grandes problemas para o paciente fibromialgico é porque ele não tem um exame que comprove, que corrobore. Por exclusão, então ele tem que passar por uma bateria de... Normalmente você vai avaliando, você vai percebendo algumas nuances, então você vai ter dor distribuída no corpo todo, você vai ter uma fadiga, né? Vai ter um sono não reparador. É aquele paciente que você vai dizer assim, como é que você acorda? Doutor, parece que passou um rolo compressor em cima de mim. Então, é basicamente isso aí. E me diga uma coisa, você consegue dormir direito? Não consigo dormir direito, porque eu tenho insônia. Então, tem insônia associada normalmente. Tem uma irritabilidade associada. Se você tem sono não reparador, se você tem insônia, você possivelmente não vai ter uma memória adequada, né? Então, consequentemente, também você vai ter ali, junto com todos esses comemorativos, amnésia. Você vai ter esquecimento fácil. Então, veja que é uma coisa que vai desencadeando contexto, vários tipos de... Entendeu? E aí, quando você vai procurar um pouco mais a fundo ali, você vai, né, buscando um pouco mais a fundo, pode ter certeza que tem um cunho, como o Emanuel falou, um cunho, às vezes, de depressão, que você não sabe o que veio primeiro. Emocional. Mas, às vezes, você pode ter um cunho de depressão, às vezes, você pode ter um outro transtorno, às vezes, você pode ter uma história ali que é compatível com alguns traumas relacionados ou na infância ou na adolescência. Então, é uma condição muito mais complexa do que a gente imagina. E, do ponto de vista de tratamento, inclusive, é extremamente complexo. E por isso eu que fico imaginando, desculpa, eu fico imaginando as pessoas que às vezes não param para poder investigar. E até quanto tempo ele passa até ele conseguir descobrir, e se descobre. E se descobre por causa, às vezes, da complexidade do diagnóstico, né? Independente, de, às vezes, do profissional ou para onde ele vai. Se realmente ele vai ter uma assistência realmente que vai investigar. Porque não pode dizer o que é, até por exclusão. Mas imagine o quanto se demora para poder ter um diagnóstico mais ou menos de fibromialgia. Tem mais ou menos assim uma janela que você acredita? Eu vou dar uma média do que é a estimativa do ambulatório do Hospital das Clínicas. Média 10 anos. 10 anos? Imagina. 10 anos. Esse foi feito um estudo, inclusive, né, com Abraão e Duval Prachete, de que a média de que esse paciente se chega ao ambulatório para se ter um diagnóstico de 10 anos. Na rede particular, isso chega a 5 anos.
Então reduz aí pela metade, né? E hoje é como eu estou dizendo, em tudo casa, quando a gente faz uma proposta de pensar assim, eu não posso atender um paciente que chega com uma dor há 20 anos, há 15 anos em 20 minutos. Isso é incompatível, entendeu? Isso é incompatível comigo, incompatível com o paciente. Então não existe essa possibilidade. Eu não consigo, assim, do ponto de vista de medicina realmente, do que eu aprendi, imaginar que alguém consegue dar um diagnóstico em 15 minutos. Você pode até pensar nessa possibilidade, porque você vai direcionando, mas você chegar a um diagnóstico em 15 minutos, por exemplo, de um paciente e dizer assim, você tem fibromialgia, porque de qualquer forma, quando você dá aquele martelo, você dá aquela martelada, você diz o diagnóstico, ele vai começar a ser, sim, e ele vai começar a trabalhar em cima do que ele tem, né? Daquilo ali, né? E você, inclusive, você está excluindo, inclusive, outras condições, né? Que precisariam, inclusive, de tratamento outros, que não apenas o diagnóstico da fibromialgia, que é um tratamento complexo, mas que seriam outras condições. Então, quando você bate o martelo e sela, você está selando ali e você está, inclusive, muitas vezes estigmatizando esse paciente. Porque, normalmente, são pacientes estigmatizados, né? E isso, o que vocês colocaram, inclusive, sobre Valença. Valença, inclusive, é uma cidade pioneira na região, com, hoje, quase 60 mulheres com fibromialgias cadastradas. Agora, mulheres, isso tem alguma coisa relacionada, tem algum estudo relacionado, tipo, ao gênero? Tipo, se é homem, se é mulher, tende a mulheres desenvolver mais, ou na verdade às vezes é uma questão de até a mulher se cuida, normalmente ao meu entender, né, de forma meu achismo, é que as mulheres se cuidam um pouco mais que os homens também, para poder pesquisar sobre aquilo, até para poder ter um diagnóstico, ou não, realmente é algo que acontece mais com as mulheres. Porque acontece mais com as mulheres. Entenda, uma coisa é a prevenção, a outra coisa é a necessidade. Então, por exemplo, alguém que vai procurar um médico por conta de fazer um preventivo ou uma mamografia, teoricamente é uma prevenção. Então isso aí a mulher talvez ela vá mais ao médico, ela realmente vai mais ao médico do que, por exemplo, o homem, né? Então quando a gente fala de câncer, por exemplo, de próstata, que também teoricamente tem um fator que pode ser prevenido ou pelo menos descoberto de forma mais precoce, a gente está falando disso. Mas quando a gente fala de fibromialgia, o paciente entendeu todo dia. Então, não tem pra onde correr, ele vai. É uma necessidade, entendeu? Então ele vai bater na porta de Emanuele, ele vai bater na porta de outro fisioterapeuta, procurando alguém ele vai bater na minha ele, porta. Para ajudar de alguma forma. Para ajudar, forma. entendeu? Então, quando a gente vê do ponto de vista estatístico, isso é inquestionável. A grande maioria, mais de 90%, hoje os estudos têm até mostrado um pouco assim, a tendência a aumentar o número de homens. Justamente por quê? Porque homem assim, depende muito de cultura, inclusive dor é um processo cultural também que tem que ser pensado. Então, quando a gente pensa dentro desse contexto, o homem procurar porque está com dor, ele pode ser inclusive taxado como fresco, né? Ou como que não quer trabalhar, ou como macetoso, né? Então é mais comum que a mulher ela tenha essa percepção da necessidade, embora o contexto de dor, de percepção, isso é comum a grande maioria dos seres humanos, porque existem doenças, por exemplo, existe uma doença específica que a pessoa não sente dor, mas isso é um contexto natural de que as pessoas elas possam sentir dor. Eu tenho uma visão até da fibromialgia, né? Essa alta incidência com mulheres, nesse ponto cultural, de ser, como é uma doença que está muito correlacionada ao processo emocional também, de ser o processo mesmo de acúmulo de emoções também, nessa interferência na vida dessa paciente, né? O corpo fala de alguma forma, né? E dependendo do tempo grita, né? Porque já chega num ponto às vezes que não cuida. Bem crônico. E lembrando o seguinte, é que assim, hoje, respondendo até o que você tinha perguntado, hoje eu tenho pacientes diversos. Então, por exemplo, a minha formação é ortopedia, mas eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que são recomendados por outros médicos que falam assim, eu não sei o que é essa dor. Alguns vários, inclusive. Não sei o que é, você tem como olhar para mim, e às vezes é uma pessoa que é um cirurgião e manda para mim porque é uma dor abdominal, muitas vezes. Ou às vezes manda para mim porque é uma dor lombar, tá um pouco estranha, e aí fala, ó, vê o que é. E às vezes é um desfecho desfavorável, né? Eu já tive algumas situações que foram desfechos desfavoráveis. Desfavorável, eu tô falando pro paciente, porque realmente